graça e paz. Nós vamos dar sequência às nossas meditações sobre o nosso breve catecismo. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vai ser o texto básico aí para a nossa meditação. A pergunta de hoje é a pergunta 7, que é: o que são os decretos de Deus? Todos acharam? Romanos 11, 36. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A pergunta 7 é: o que são os decretos de Deus? E a resposta é: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Vou repetir. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Os decretos de Deus são eternos. Deus não é um Deus que é pego de surpresa, um Deus que improvisa. Nós improvisamos. Deus não improvisa, porque Ele é um Deus eterno, imutável, perfeito, santo. Os decretos de Deus são assim, são eternos, seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade. Isso, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual Ele preordenou, pelo qual, para a sua glória, Ele preordenou tudo o que acontece, segundo o conselho da sua vontade. Parece que isso não desce pela garganta de muitas pessoas. As pessoas não engolem aqueles que têm o homem no centro. Quem crê no antropocentrismo, quem crê no humanismo, não consegue entender uma coisa dessa. Por que Deus faz assim? Ele faz segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Ele faz porque Ele quer. E até nós mesmos cristãos, Deus nos ama, nós sabemos disso. Deus nos ama. Mas, em última análise, o que Ele faz é para o louvor da sua glória. É para a sua própria glória. E aí nós iniciamos com as referências bíblicas. E o primeiro texto que nós citamos, começamos aí a leitura, foi Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí depois a glória eternamente. Amém. Se você lembrar dessa declaração paulina inteiro, você vai ter que voltar lá no versículo 33. E ele começa com uma interjeição, exclamando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão sondáveis são as suas obras, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para depois ser requerido? Porque dele, no meio dele, para Ele são todas as coisas. Aí depois a glória eternamente. Amém. Efésios, o apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, versículo 4 em diante, ele vai dizer isso: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando Deus nos escolheu? Nele, antes da fundação do mundo. Antes do haja luz, Deus já havia nos escolhido
nele antes da fundação do mundo. Lembre-se, os decretos de Deus são o seu eterno propósito. O propósito de Deus é eterno. Ele escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí aquelas pessoas que querem fazer um estereótipo com o calvinismo, nós que cremos na predestinação, vai dizer assim, então pode viver de qualquer maneira. Nenhum reformado calvinista prega isso. Um crente de verdade prega isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. O mesmo Deus que nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo, Deus de poder, Deus de glória, Ele também nos escolheu para sermos santos e mais, irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Aí alguém pergunta, mas por quê? Segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Por quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, porque Ele quis. Porque a vontade dele é soberana. Não é a minha vontade que é soberana. Não é a sua vontade que é soberana. A vontade que é soberana é a vontade de Deus. Na sequência, ainda no capítulo 1, se você pular lá para o versículo 11, você vai ver assim, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem lembra da continuação? Segundo o conselho da sua vontade. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, conforme o conselho da sua vontade. É o Deus que é soberano, é o Deus que governa todas as coisas. Verdade é que essa designação eterna de Deus, esse propósito eterno de Deus, não exclui a responsabilidade humana. Já tivemos oportunidade aqui de estudar o capítulo 2 de Atos, às quartas-feiras. Estudando Atos dos Apóstolos. Estamos agora no capítulo 24. Estaremos no capítulo 24. Mas quando estudamos o capítulo 2, nós vimos esse versículo 23. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele prega, sou ousado ser pano, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Ele fala, ele atribui a responsabilidade àqueles religiosos judeus, mesmo Deus tendo determinado de antemão que seu filho fosse crucificado. Foi Deus que determinou isso, que desde a eternidade, é o sangue de Jesus conhecido desde a eternidade, o sangue do Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. E aí Pedro assim, sendo este entregue, este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então era a vontade de quem Jesus morresse na cruz? De Deus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então Deus havia determinado. Aí Pedro diz, vós matastes, crucificando por mão de então, no plano de Deus estava. Os judeus o entregaram, são excluídos de algum tipo de responsabilidade. Não, a responsabilidade é deles. E Paulo, pregando no Areópago, lá em Atenas, capítulo 17 de Atos, ele começa elogiando os atenienses, dizendo: atenienses, andando pelo Panteão, eu tenho visto em tudo vocês religiosos, porque tem até um altar ao Deus desconhecido. Eu vos afirmo que este que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu prego. Aí ele vai falar da criação. No versículo 26 ele diz assim:
e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado previamente o lugar da sua habitação, os limites da sua habitação, os tempos, os limites da sua habitação. Quem prefixou? Deus. Quem fez antes? Deus. Então, o que são os decretos de Deus? Decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Deus que fala, a minha glória não vou dar a outro, Deus quer a glória para Ele. Ele preordenou tudo o que acontece. João 21, 19, quando Jesus fala com Pedro sobre a morte de Pedro, ele diz assim: disse isso para significar que o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou: segue. Então, nenhum martírio, nenhum dos apóstolos que morreram, Deus não sabia. Deus não estava potente. Deus permitiu. Estudamos, se eu não me engano, foi no trimestre passado, sobre a vontade de Deus, né? Estou falando vontade permissiva, descritiva, permissiva de Deus. Deus, Ele permite essas coisas. E você pergunta, por quê? Porque foi a sua vontade. Uma das coisas que nós precisamos entender é que isso não é fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo diz que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Não é isso. Nós pregamos, nós ensinamos, segundo a Bíblia, que as coisas acontecem porque o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que sabe muito mais do que você, como Paulo diz, ó profundidade da riqueza, Deus do conhecimento, como da sabedoria de Deus. Esse Deus decidiu, segundo a vontade dele, que não é uma vontade humana, corrupta, má, vontade de Deus que é santa, ele quis que acontecesse. E é muito diferente de que aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu porque Deus quis. Aconteceu porque Deus determinou. Nem sempre entendemos. Cabe aqui até lembrar uma ilustração. Essas ilustrações clarificam um pouco, clareiam um pouco a nossa mente. Aquela vovó bordando ali uma toalha e a criança sentada na frente, dizendo: vovó, esse negócio está ficando muito feio, uma porção de linha para lá e para cá, e não tem sentido, não tem lógica alguma. Por vezes nós somos essa criança, olhando do lado avesso, olhando do outro lado. E a vovó dizia: calma, quando estiver pronto você vai ver. Depois ela virou e havia um livro bordado, uma linda figura. Esse lado da eternidade, desse lado da vida, no mundo que nós estamos, ainda nesse corpo corruptível, nós vemos assim, como tivéssemos do outro lado, vendo apenas os traços ali, esquisitos de um bordado às avessas. Mas Deus sabe o que está fazendo. Lembra do ditado? Deus escreve certo por linhas tortas. É meio verdadeiro. Meio verdadeiro. Por que eu digo meio verdadeiro? A linha torta só a gente que nós que vemos. Nós que vemos. Deus escreve certo por linhas certas. Quem vê torto é a gente, por causa da nossa limitação. Isaías 44, 28, o profeta Isaías ele fala, ele é pré-exílio e profetiza sobre o pós-exílio. Então ele fala a respeito de Sírio, ele profetiza o libertador muitos anos antes desse libertador. O povo de Deus foi levado pelo cativeiro, o povo do Reino do Sul, pelos babilônios. E aí, depois da Babilônia, surgiu o Império Persa, Medo-Persa, que vieram
e derrotar os babilônios. E alguém podia pensar agora, a nossa situação fica mais complicada ainda. Mas aí, esse imperador persa, Ciro, ele assina um decreto permitindo que os judeus voltem à sua terra, sem lutas, sem rebeliões, sem nada. Ele assinou um decreto, permitiu que os judeus voltassem para a sua terra, onde reconstruísse sua cidade, o seu templo. Lá no livro de Neemias a gente vê que até recursos o imperador disponibilizou posteriormente para isso. Bem, aí Deus aqui em Isaías 44, 28, pergunta: que tipo de Ciro? O ímpio. É meu pastor e fará toda a minha vontade. Lembra Provérbios? O coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo a sua vontade, o inclina. Nós não precisamos que mude o rei, o presidente, o prefeito. É só Deus inclinar o seu coração. Inclina o seu coração. Verso 9. Deus é o Deus que dirige todas as coisas. Isaías 6 mostra o ano lá da morte do rei Uzias, a visão que Deus deu para Isaías. O ano da morte do rei Uzias. Então o rei tinha morrido. Mas aí Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nosso Deus governa. Nosso Deus é soberano. Somos filhos amados e também súditos desse. E Atos 13, 48 é um texto que eu gosto muito. É um texto sobre o crescimento da igreja. E o texto diz como isso acontece através da pregação. Os dois pregavam, Paulo pregava, e o texto diz: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus. E creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Está escrito. Quem creu? Deus foi pego de surpresa? Ele sabia que esse pessoal aqui ia crer. Que surpresa! E creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. 1 Coríntios 2,7, Paulo diz assim: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde toda a eternidade. Eu sempre friso aqui que cada resposta do nosso breve catecismo vem com algumas referências bíblicas, ou várias referências. E se você pensar na construção da resposta, até os termos usados ali, até as palavras usadas, são tiradas de versículos bíblicos. A palavra preordenou, a palavra à vontade, segundo a sua vontade, decretos, são todos tirados do próprio versículo. Por isso, o breve catecismo é tão rico e um símbolo de fé e uma ferramenta contra o erro, contra a heresia, contra a apostasia, contra tanta confusão que às vezes vem sobre a igreja, ou no linguajar de Paulo, ventos de doutrinas que vêm contra a igreja. Efésios 3, 10, 11, para que pela igreja, daquelas pessoas que acham que a igreja é importante, podem ser os desigrejados, pode ser crente fora da igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida. Ora, agora, os principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito da sua vontade, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conceito da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, em todas as nossas missões atuais aí da escola dominical, escolher é preciso. O autor sempre fala assim: a gente às vezes não escolhe pensando na glória de Deus, no louvor de Deus, ou simplesmente em fazer o bem, ou fazer o que é certo. Normalmente a gente pensa no nosso bem-estar. Essa é a
tônica da nossa sociedade, né? Como você se sente. É importante que você se sinta bem. E não é para você se sinta bem, é para o louvor da sua glória, ou seja, para a sua própria glória. O decreto de Deus, o seu eterno propósito, seguido com o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, não para o seu bem-estar, ele preordenou tudo o que acontece. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja uma âncora, uma fortaleza, um sustento para você, quando você estiver se perguntando: mas onde está Deus? Por que isso está acontecendo? Você descansar. Deus é o Deus que decreta as coisas desde toda a eternidade. Porque Ele me ama, porque Ele é santo. Eu posso descansar. Posso não entender agora, mas um dia entenderei. Agora, submeto, louvo a Deus